Recuse o negativo. Cada palavra negativa dita contra você é uma semente plantada na sua mente. E se você aceitar essas sementes erradas, essas palavras, vai acabar colhendo frutos tóxicos, degradantes, venenosos que te fazem mal. Que sementes você tem permitido entrar na sua vida, muitas vezes, sem perceber? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar em detalhes o porquê as palavras têm tanto poder, como saber se você está de repente aceitando as sementes erradas, que sinais que demonstram isso, e o principal, como que você pode se proteger desse plantio negativo. Eu gostaria de trazer uma frase do Sêneca, que é um dos principais filósofos, pensadores do estoicismo. E o Sêneca ele disse a seguinte frase, que é: a vida não é curta, nós é que a desperdiçamos. E sabe como a maioria das pessoas acaba desperdiçando a vida? Adivinha? Aceitando sementes negativas. Palavras ditas por outros que muitas das vezes nos atrapalham. E aceitando essas palavras, a gente acaba destruindo a nossa vida. E como é que isso funciona? É quando de repente alguém chega para você e diz: você não é capaz. E você aceita isso como semente, como verdade. E quando isso acontece, muitas das vezes a gente não percebe que a gente está desperdiçando o nosso máximo potencial. A gente não está podendo usufruir porque nós desenvolvemos crenças erradas. E quando a gente absorve essas críticas negativas, esses julgamentos, essas palavras tóxicas, a gente acaba desperdiçando a nossa própria vida. Aqui eu vou te mostrar exatamente como essas sementes agem na sua vida. Porque nada desperdiça mais uma vida do que aceitar palavras tóxicas como verdades eternas. Acreditar quando uma mãe chega para um filho e fala coisas do tipo: você nunca vai ser ninguém na vida, moleque vagabundo. Ou de repente aceitar quando um professor, enfim, alguém que tem uma certa autoridade, chega para a pessoa, pode ser para você, para um aluno, se for um professor, e diz: você não nasceu para isso, é melhor desistir, porque vida de artista é para quem nasceu com talento, ou vida de empresário é para quem nasceu como herdeiro, ou até mesmo vida de quem segue sonhos é para quem não entendeu ainda a realidade da vida. E essa mesma pessoa, professor, em figura de autoridade, vai chegar para você e vai te dizer que o certo é seguir exatamente os conselhos dele e dizer que isso é uma verdade, que os conselhos dele normalmente vão girar em torno do estude, decore tudo. Mesmo que você não tenha entendido nada, se você decorar e jogar na prova e tirar 10, você está muito bem. Depois, passe alguns anos na escola, faça vestibular, faça concurso público, case, tenha filhos e espere a aposentadoria para ter uma vida que você realmente queira. Enfim, só vai ter vida na aposentadoria e isso é sucesso. De repente pode ser até dentro desse aspecto de figura de autoridade, quando um pastor chega e fala que você só vai ser salvo se você pagar o dízimo. E isso tem muito na internet. E isso também é uma crença negativa, uma semente errada. E essas palavras acabam muitas das vezes se instalando na nossa terra fértil chamada mente. E se você não recusá-las, elas criam raízes que governam a sua vida por anos. E o resultado qual é? Você, eu, né, todos nós, como eu venho falando aqui nesse vídeo, acabamos procurando meios de aliviar nossa dor, de aliviar a nossa vida. Tem gente que vai cair na cerveja todo final de semana para conseguir ter algum lazer, ou séries no Netflix para esquecer, ou cafeína para aguentar a realidade da vida, qualquer coisa que facilite, né, a vida suportar, vamos chamar assim, porque aceitamos palavras, sementes negativas, e porque palavra tem poder. E isso não é nenhum papo motivacional, mas sim ciência até. Por quê?
Porque palavras negativas, elas ativam a nossa amígdala cerebral, elas liberam cortisol, né? Que é o hormônio do estresse, colocam você em um modo guerra. Isso trava a sua criatividade, e te empurra para esse local de busca de alívio imediato, de prazer instantâneo. E, inclusive, essa explicação pode ser encontrada no livro Words Can Change Your Brain, que eu vou deixar aqui na tela para você. São alguns cientistas que comprovam por que as palavras têm essas funções no nosso corpo e acabam nos desregulando, mas o contrário também acontece. Pelo campo da ciência, as palavras positivas, elas fazem justamente o oposto. Elas ativam o seu córtex pré-frontal, que é o responsável aí pela sua razão, enfim, pelos seus pensamentos de maneira mais coesa, enfim, pelo seu raciocínio. E essas mesmas palavras negativas liberam dopamina e serotonina no seu corpo e dessa forma criam motivação para você agir e até mesmo clareza de pensamento. Eu acredito em você, quando você fala para alguém essa frase, eu acredito em você, você pode estar mudando a vida inteira de outra pessoa porque tem essas mudanças no corpo da pessoa. Porque a palavra cria raiz para florescer essa pessoa, entende? Ou até mesmo apodrecer, se for negativa. Então a pergunta agora é: como saber se você aceitou sementes erradas sem nem perceber? E aqui nesse cenário existem alguns sinais claros de que você, de repente, pode ter aceitado essas sementes negativas sem notar. E que sinais são esses? A gente pode dizer alguns aqui para você, que é quando você repete frases de derrota que nem são suas, mas parecem verdadeiras para você, absolutas para você, entendeu? Alguém te disse e você encara isso como verdade. Também quando você se sabota antes mesmo de tentar, porque uma voz interna sua já diz que você não vai dar certo, ou que a sua iniciativa não vai dar certo. É também quando você sabe que você tem dons, tem talentos, mas não os usa por acreditar que não é capaz. É também quando você busca esse prazer imediato que eu disse aqui anteriormente, como fuga em vez de enfrentar a raiz do vazio, a raiz dos problemas, desse oco interior que todos nós sentimos, que faz parte da condição humana. É também quando você vive tentando provar algo para os outros em vez de viver aquilo que você realmente acredita. Esses são alguns dos sinais, e se você se identifica com qualquer um desses pontos, é muito provável que você já tenha essas sementes negativas florescendo em você, realmente trazendo frutos que não são bons para a sua própria vida, entende? A solução para essa situação não é o pensamento positivo barato, como a gente vê aí, né, os gurus, enfim, falando aí principalmente nas redes sociais, aqui no YouTube. Repetir aqueles mantras no espelho, né? Tem gente que coloca aquelas frases e fica ali repetindo todo dia. E também não é fingir que nada te afeta e que você é fortão e nada te abala, né? A solução para a gente recusar essas sementes negativas, eu diria que está num princípio estoico de mais de 2000 anos. Lembra do Sêneca, que é um dos principais pensadores do estoicismo, e essa escola filosófica, ela diz o seguinte conselho, que é: foque no que você pode controlar. E você não controla o que as pessoas dizem, mas controla o que você escolhe acreditar. Nesse sentido, você também não sei se você já parou para pensar, mas você não controla as circunstâncias, mas sim controla o como você reage a elas, bem como você não controla o mundo, né, de maneira geral, o exterior a você só pode controlar o que floresce aqui dentro de você, no seu espírito, no seu coração, chame do que você quiser. Isso significa que a gente precisa o quê? Aprender a escolher. Escolher o que entra, escolher o que cria raiz, escolher o que você decide rejeitar e o que você decide repetir. Mas beleza, como é que a gente pode fazer isso na prática, seguir esse conselho estoico na prática? Eu diria que existem 3 passos simples para proteger sua mente
e não deixar que essas sementes negativas criem raízes dentro de você, sem que você perceba, mas sim que você consiga exterminar essas raízes, essas pragas negativas. E o primeiro passo qual é? É a pausa, eu diria que é a pausa antes de absorver uma verdade. É quando alguém disser para você algo negativo sobre você mesmo, de repente, não aceite de maneira imediata essa frase da pessoa como realidade, entende? O que você faz nesse momento? Você simplesmente respira, conta até 5, até 10 e pergunta para si mesmo, tá, beleza, isso que a pessoa me disse, isso é um fato ou é uma opinião? A partir desse momento, você segue para um segundo passo, que é qual? Filtrar pela sua identidade. Para isso, claro, você precisa ter clareza de identidade, mas a pergunta central nessa questão da identidade, é você se perguntar, isso que a pessoa está me dizendo me aproxima de quem eu quero ser ou só me afasta? Se te afastar de quem você quer ser, da sua identidade, você recusa a informação. Não negocie a sua essência para caber no molde dos outros, entende? Para fazer sua identidade caber. E a partir daí a gente pode partir para um passo 3, que é qual? Substitua conscientemente. Se rejeitou uma palavra negativa, plante uma verdade contrária no lugar, ou nem contrária, mas uma verdade sua no lugar. Então, se alguém diz para você que você não é capaz, você pausa, analisa, vê se é um fato ou uma opinião. Se for uma opinião, você filtra e faz um reajuste, um readequar de pensamento e diz uma verdade para você, se perguntando se isso se aproxima dos seus objetivos, né? Ou não se aproxima da sua identidade ou não. E se não, você substitui a fala da outra pessoa por uma outra fala. Nesse caso seria você dizer algo no sentido de eu estou aprendendo e crescendo a cada dia. Eu diria que se você seguir essa sequência de 3 passos, por 7 dias, por uma semana, eu diria que a sua mente começa a pensar diferente. E eu falo isso com experiência de causa, porque eu mesmo fui sempre uma pessoa que assimilava, absorvia a fala dos outros como uma verdade. Bastava uma frase torta, uma frase que me fizesse mal, e eu carregava aquilo como se fosse uma verdade perene, e eu carregava aquilo por meses, até mesmo por anos, como um fato inquestionável. E só depois que eu cheguei a adoecer, a ficar doente, tanto físico quanto emocionalmente, que eu percebi o quanto as palavras dos outros, quando não são filtradas, podem nos machucar, nos ferir. E não só a mente, mas também o nosso espírito, a nossa alma. Nesse vídeo aqui a gente falou muito sobre filosofia, trouxemos alguns aspectos de ciência também, mas eu gostaria de trazer para esse momento do vídeo algo mais profundo, né? Porque o Sêneca disse lá há 2000 anos atrás, ele que é o pensador estoico, que nós desperdiçamos muito a nossa vida e que para desperdiçar essa vida, a gente precisa parar de focar naquilo que nós não podemos controlar. Será que é só isso que realmente faz com que a gente fique mais atento e comece a se proteger mais dessas sementes negativas? Então, para esse escopo do vídeo, eu diria que tem um texto que se chama A Carta aos Romanos, que foi publicado inclusive na Bíblia pelo apóstolo Paulo, que ele diz uma frase que ela é muito importante para esse contexto do vídeo, que ele diz assim: não se conforme com os padrões deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Isso está escrito lá em Romanos 12:2. Não sei se você já conhecia esse texto, mas eu achei muito interessante essas duas passagens, né, esses dois textos, porque são dois autores diferentes, um filosófico, o outro vindo pela teologia, enfim, pela espiritualidade, que falam basicamente a mesma coisa, que é o quê? Se você não proteger a sua mente, ela será moldada por forças externas, entende? E se você não renovar o seu pensamento diariamente, seja por filtros ou simplesmente focando no que você pode controlar, muitas das vezes você vira refém das palavras que nunca foram suas, que vieram de outras pessoas ou até mesmo que são suas.
em um mundo, né, cada vez mais acelerado, graças a essa nova economia, essa era da informação em que vivemos, as pessoas, eu percebo que estão cada vez mais superficiais, e mergulhar em sabedoria profunda nesse momento atual da conjuntura humana, seja filosófica, científica ou até mesmo espiritual, virou quase um ato de rebeldia. Hoje o mundo é inundado, né, por, de repente, posts de 15 segundos, videozinho no TikTok, frases feitas, dancinhas, soluções rasas, tudo feito para te distrair, eu diria, da única coisa que realmente importa: sua mente, seu espírito, aquilo que você pode de fato controlar. Mas a verdade mesmo, se você parar para pensar, ela é bem simples. Quem não mergulha em profundidade vive de superfície. Quem não escolhe as sementes certas acaba carregando as erradas, colhendo os frutos errados. Quais sementes você vai permitir florescer em você a partir de hoje, de agora, desse minuto? Você pode continuar deixando o mundo plantar suas sementes, ou pode escolher plantar de verdade, plantar clareza dentro de si, que vem justamente pelo se aprofundar em sabedoria, que cada vez mais está mais fácil graças à era da tecnologia. Então, acho que é isso. Bom, meu nome é Luiz Domi e essa é a minha visão de mundo, e te pergunto, qual é a sua? Por favor, deixe aqui nos comentários, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo se for do seu interesse, beleza? Até mais, tchau, tchau!